Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Bom, dando continuidade aos nossos vídeos de comentários, vai seguir com a primeira continuação referente ao estudo do ensemble canônico, seguindo o livro Rio, onde nós estamos seguindo o método do termo máximo, ou seja, o uso dos multiplicadores de Lagrange para obter as médias, dos parâmetros de interesse do nosso sistema no ensemble canônico. Lembrando, peço para que não dê like, para que comentem lá no Google Classroom e que esse canal é só uma opção a fim de manter a compatibilidade para os alunos da disciplina, compatibilidades nos diferentes dispositivos de reprodução de vídeo que cada um dos alunos podem estar utilizando e que esse PDF é um material muito sucinto, muito resumido e que por isso vale a pena ter esse conteúdo que está bem discutido, tá muito bem. Eu gosto muito desse livro do Bill, então eu recomendo que façam a leitura. Façam a leitura também nos outros livros de estatística que vão para que vocês possam ir se familiarizando, com conceitos, com a linguagem da física e estatística. Então, vamos retomar, a maneira mais elegante que eu comentei no comentários, é a técnica de Darwin-Fowler, que pode ser encontrado na referência, do livro do Schrödinger de termodinâmica estatística, que é baseado no método e que a gente não vai seguir por esse método por causa do rigor matemático, todavia a gente vai empregar o método termo máximo, com o uso dos multiplicadores de Lagrange, que é igualmente rigoroso e só matematicamente menos elegante. Todavia, que cumpre os nossos propósitos, para muitos até poder acreditar que vai além dos nossos propósitos. Vocês vão ver a hora que a gente estiver estudando, a ideia do sistema isolado, que é como o livro do Scheer, o livro do Reif, a maioria dos livros introdutórios de física e estatística apresentam, o cálculo desses parâmetros. Vocês vão ver que o método do termo máximo é mais que suficiente para os nossos propósitos. Vale retomar que existem várias distribuições possívees com as restrições que a gente está impondo no sistema. Restrições essa de que a nosso somatório, das distribuições individuais, nosso NJ, ele seja igual ao número de réplicas e a que define a energia total do nosso sistema. A somatória do número de sistemas EJ, o que a gente chama de J e NJ, o somatório de NJ e J, que é o que deve dar a total do sistema. Bom, aqui, como a gente está usando o número de réplicas que tende ao infinito, pela lei dos grandes números, a distribuição mais provável ela deve dominar. Isso significa que no limite de Alep tendendo ao infinito, nós podemos considerar todos os outros pesos de ômega de t que são diferentes do mais provável como desprezáveis. O que eu quero dizer com isso? Porque a gente tem, vou tratar sobre o ponto de vista de probabilidade, dado que a gente vai ver, que a nossa probabilidade vai ser dada aqui em cima, dá para ver, na equação 1, e a nossa probabilidade ela depende, do J aqui.
Então, o que eu quero dizer aqui, o que o livro quer dizer nessa consideração? Vamos supor que a gente tem a gente tem aqui, né, algumas probabilidades, vamos dizer assim, probabilidade de um ter, probabilidade de outro ter, probabilidade de N1, N2, N3, N4, N5, assim. Se um evento tem uma probabilidade maior de acontecer, ou seja, a minha contagem tênis, isso seria mais ou menos, quer ver, se a gente não tivesse tratando mito, seria algo assim. E fazendo umas barrinhas aqui para representar ocorrências, ok? Vamos supor que seja assim. Só que o que acontece é que como eu tenho n infinito, ou seja, conforme vai aumentando meu número de réplicas, como eu tenho essa situação acontecendo com maiores frequências, é como se as outras fossem ficando menores aqui na representação, né? Porque elas sempre ocorrem menos vezes, né, em relação a minha situação mais provável. Ou seja, o que essa figura está tentando representar é que nesse estado mais provável n asterisco, eu tenho as minhas outras aqui. Elas estão aqui, mas elas são tão pequenas em relação a esse meu n mais provável, e esses outros carinhas aqui que eu estou desenhando, vermelho, eles podem ser considerados como desprezáveis. Tá? A contribuição deles pode ser desprezável. Ok, se a gente fizer isso, então, aqui, o que vai acontecer é que a gente vai acabar tendo essa distribuição definida como esse valor, né, lá no alto, né, bem no alto, e com n tendendo ao infinito, essa figura aqui, então, ela passa a se comportar de maneira semelhante a uma função delta de Dirac. Por quê? É como se eu tivesse uma função gaussiana centrada com n igual a asterisco, ou seja, centrada no seu estado mais provável. Por isso que eu pedi para vocês fazerem aquelas atividades, programa de gráfico, né, para se convencer sobre o valor médio. Porém, vocês devem ter feito essa brincadeira, né, da função delta de Dirac, né? A área debaixo da delta de Dirac igual a 1, ela funcionando com filtro e tudo mais, todas aquelas brincadeiras que você faz em física matemática 1 da delta de Dirac. Deve notar então a semelhança que essa gaussiana centrada em n igual a n no limite de Alep tendendo ao infinito, do ensemble tendendo ao infinito, vai nos levar a comportamento semelhante, ou seja, a uma função delta de Dirac. E assim, as médias no ensemble elas vão depender basicamente da razão de NJ pelo número de réplicas, que é um valor finito. Aqui um pouco de relação ser finito,
ele está relacionado, né, com manter proporcionalidade de estados. Tá? Conforme n vai subindo, você vai mantendo uma proporcionalidade do seu NJ. Então, assim, na hora que a gente parte dessa equação 1, né, que é a que a gente definiu no vídeo de comentários anteriores, né, que define a probabilidade, agora a gente pode trocar por essa razão, onde eu tenho meu n médio, né, que foi o que a gente já tinha falado, que aqui era uma média, somatória que representa uma média, e que agora o que vale é a minha contagem no estado mais provável, só que aí, se é desprezável, essa minha degenerescência, né, eu só tenho um estado, então por isso que o meu somatório some, os outros são desprezáveis. Esses caras podem ser simplificados a fim de que eu obtenha que a minha probabilidade J acaba sendo dado por NJ mais provável dividido pelo número de réplicas do meu sistema. Então, NJ asterisco é o valor de NJ na distribuição mais provável, N asterisco, e a equação 2 indica que no cálculo da probabilidade nós podemos substituir o valor de NJ pelo valor de NJ da distribuição mais provável, NJ asterisco. Ok, primeiro ponto, primeira consideração então. Agora a gente pode utilizar então os multiplicadores de Lagrange, seja conhecido também como método dos multiplicadores indeterminados. Aqui lembrar que eu passo esses vários nomes, né, que eles aparecem nos livros para que vocês possam fazer uma busca mais eficiente, né? Às vezes não tem num livro multiplicador de Lagrange, mas consegue encontrar método dos multiplicadores indeterminados, mesma coisa. E a gente pode usar então esse método, né, dos multiplicadores de Lagrange para encontrar a distribuição com o meu maior ômega t. Lembra quando eu usava meus multiplicadores de Lagrange, o que eu estava buscando era qual que era a condição que eu minimizava ou que eu maximizava uma determinada equação, todavia impondo a ela um vínculo. E o que é o vínculo que a gente tem para o nosso sistema? Os vínculos são essas restrições que a gente está apresentando aqui. Então, lá a gente tinha uma equação do tipo x² mais y² que estava vinculado a uma reta. E eu não me recordo qual é, talvez x menos 2y igual a 1, alguma coisa assim. Então, aquela reta seria, no caso, um desses vínculos. E como eu mencionei, como a gente vai ter dois vínculos aqui, né? Nesse caso, os vínculos que a gente tem é esse, né? Do somatório em J de NJ e do somatório em J de NJ e J. Então, nós vamos ter que lançar mão de dois multiplicadores de Lagrange para resolver o nosso problema. Por conveniência, vai ser mais interessante, ao invés de a gente trabalhar com o próprio ômega, né, a gente trabalhar com ln de ômega, já que a gente vai estar trabalhando aqui com fatorial e tudo mais, de forma que quando a gente trabalha com ln, a gente pode utilizar a aproximação de Stirling, sabendo que a gente está tratando números muito grandes, e tão grandes que a gente está até descartando aquela última porção que vimos previamente, né? Se eu não me engano, no vídeo da distribuição gaussiana. Então, se a gente partir aqui da equação da degenerescência, né, e aplicar o logaritmo, então a gente vai ter aqui, né,
e já aplicar. Então lembrar, né, que pela aproximação de Stirling, vou pegar aqui. Pela aproximação de Stirling, nós temos que ln de n fatorial é aproximadamente ln de n fatorial é aproximadamente ln de n menos n. Esses negócios são trava-língua. Bom, e isso vale para n muito grande, que é o que está apresentado aqui. Então, vamos lá, né? Aqui o que a gente tem é ln de ômega igual somatório de ni ln somatório de li menos ni ln de ni. Bem, daqui, né? Gente, toda vez que eu coloco em azul, né, significa que o livro ele sai dessa expressão aqui, né? Chega essa expressão aqui e omite os cálculos. E aqui o que eu faço toda vez que eu coloco em azul é abrir essas continhas para que fique mais fácil. Então aqui, por exemplo, quando a gente parte dessa expressão, né, tomando ln, a gente vai ter que o ln de ômega t vai ser igual a ln do ensemble, né, do fatorial do ensemble, menos, né, usando a propriedade de logaritmo, né, o que está no denominador, eu posso escrever com sinal de menos. Então ele passa para cá, né, produtório de j nj fatorial, ou seja, isso aqui é n1 fatorial vezes n2 fatorial vezes n3 fatorial. Ou seja, e aí usando a propriedade do logaritmo do produto, né, a gente tem que o logaritmo do produto é dado pela soma dos logaritmos, e é da onde surge essa expressão aqui. E então a gente faz a aproximação de Stirling, que é essa que eu mencionei, para obter a expressão 6. A expressão 5, acho que já é a expressão 3, exatamente. É isso, né? Não, ainda não. Aí a gente vai aplicar a aproximação de Stirling, né? Vai chegar nessa expressão 6. E daqui, o que a gente acaba tendo, né, é que a hora que... Deixa eu pegar um lápis aqui. Então, a gente vai ter aqui somatório de n. Gente, lembrando que aqui, ó, no lugar do Alep, aqui eu já estou substituindo pelo somatório, tá? Vamos lá. Então aqui eu já estou substituindo, né? Então aqui seria Alep vezes ln de Alep, que já está substituído pelo somatório de n. Então é n, ln de somatório de n, menos somatório de n, né? Dado aqui por esse menos aqui da aproximação de Stirling, menos o que é a segunda parte desse produtório, né? Somatório de n, ln de n, menos somatório de n. Deixa eu apagar aqui. Esse sinal de menos com esse sinal vai dar um sinal de mais, né? Então, menos esse termo mais esse termo nos retorna a equação 3. Ok? Então a gente já tem o cálculo aqui de ln de ômega, total de n, e no nosso próximo vídeo de comentários, a gente começa a estabelecer, então a gente vai partir da expressão 3 para seguir os nossos cálculos,
nossos cálculos para as médias, identificando, né, que a gente vai aplicar então os multiplicadores de Lagrange e definir quanto vale cada um dos multiplicadores de Lagrange e dar continuidade. Então, espero que tenha ficado claro, espero que esteja tudo ok. Me coloco à disposição. Sei que esses conteúdos não são triviais, especialmente apresentados de maneira remota. Então, caso de dúvidas, me procurem, eu estou à disposição para ajudar. Então, na esperança de vê-los em breve, até a próxima.